Você acha que o Natal que se comemora hoje em dia é o Natal do Novo Testamento ou é o Natal do Antigo Testamento? Do Velho? É gozado de todo mundo. Ninguém está nem aí, ninguém entende nada disso, né? Apesar das grandes mudanças que a sociedade está vivendo, é isso que é feriado. Feriado. Apesar das grandes mudanças que a sociedade está vivendo hoje, os cristãos, entre aspas, chamados tradicionais, ainda podem ver manjedoura no shopping, sem problema. Ainda pode ver lá os bonequinhos, Jesus, Maria, o anjinho, os reis magos que vieram trazer presente. Acho que é por isso que está todo mundo dando presente uns para os outros. E as ovelhinhas em volta. O bichinho mais manso que existe na face da terra. As árvores enfeites estão brilhando nas casas e nas ruas, já está brilhando. O mundo está mudando muito. Então a possibilidade de que isso pare é muito grande. Não se assustem. É que o mundo está mudando a tal ponto de que muita gente não quer mais fazer isso, não quer que isso exista mais. Tem muita gente hoje que está fazendo de tudo para que não haja mais religião no mundo. E eu não estou aqui dizendo que eu sou favorável à religião. Mas há um pensamento de que o homem tem que viver para o próprio homem. De que o homem não precisa de Deus para nada. Há um pensamento mundial hoje dizendo que o homem, ele tem tudo dentro dele para não precisar mais de Deus em momento algum. Aliás, tem gente que diz que nunca se precisou de Deus para nada. Esse movimento chama-se globalismo. Você vai ouvir muito disso por aí nos próximos tempos, porque tem muita gente por trás disso, muita gente poderosíssima por trás dessa visão. Isso já está, inclusive, afetando muitos costumes de famílias. Crianças sendo doutrinadas de forma diferenciada nas escolas, filhos e netos, nós fomos criados, eu estou falando de mim agora, né, pela idade. Eu fui formado, Glória, e muitos aqui acima de 60 anos já foram formados numa formação cultural tradicional ou convencional. Mas hoje o que nós estamos vendo no mundo e aquilo que nós conhecemos no passado como arte musical, cinema. Vocês lembram de uma matéria que existia na escola, que eu me lembro muito bem, era muito gostoso de participar dela. Não sei se existe hoje em dia, você me fala. Educação moral e cívica, você ouviu falar nisso? Sim. Muito bem, isso existe hoje? Não existe mais isso? Ah, por que será? Por que será que não existe mais educação moral e cívica? Cívica, essa palavra cívica, ela é tremenda, né? Ela é estranha para muita gente. Na verdade, o próprio Natal se tornou praticamente uma etapa de puro comércio. Vou levar meu filhinho lá no shopping para ver os bonequinhos daquele 2000 anos atrás, onde Jesus nasceu, com os ovelhinhos. Ele fala, pô, que legal, o que era isso aí? Isso aí é uma coisa que aconteceu lá no passado e a gente bota os bonequinhos ainda para todo mundo ver. Outros dão presentinhos, aqueles presentinhos tipo assim, eu vou dar porque eu vou fazer as pazes com uma determinada pessoa, ou eu preciso mostrar para ela que eu lembrei dela, então eu vou dar um negocinho de presente para ela. É disso que se trata o Natal de hoje em dia. Em algumas igrejas, entre aspas, ainda existem programações especiais. Corais, cantatas, representações teatrais. Nem sei se existe isso muito mais hoje em dia, mas ainda existe. Os pregadores, eles vêm trazer mensagem do Natal, falando do amor de Deus. Amor de Deus. Nada como o Natal para falar do amor de Deus.
E nada como uma mensagem do ano que vai começar para prometer coisas para Deus. Senhor, eu te prometo que, olha, esse ano que vem eu vou ser diferente. Hoje eu quero trazer para vocês, e para você principalmente que me vê pela internet, uma mensagem sobre o Natal, apresentando a visão do Natal segundo o Cristo que ressuscitou, e não o menino que nasceu. Ontem eu estava lá me preparando para dormir, eu ouvi na internet alguém falando, o menino Jesus, nada do menino crescer. O menino não cresce nunca. O menino Jesus, ele era Deus? Era. Cresceu, viveu 33 anos na terra, morreu na cruz, ressuscitou, e todo mundo faz do Natal só isso. Acabou aí. Você já percebeu que os cristãos fundamentados nas mais diversas vertentes do cristianismo, está assim de cristão na terra, que se diz cristão, mas não sabe nem o que é isso. Outro dia, passando por um abençoado ali no carro, meu estava atrás, a gente viu lá, sou feliz porque sou católico. Nada contra, mas deu vontade de falar, se ele tivesse parado, perguntar, escuta, por que você é católico? Você sabe? E eu tenho certeza absoluta que ele vai dizer, não, eu não sei exatamente por que eu sou católico. É porque ele nasceu num ambiente onde a família possivelmente era toda católica, ou grande parte dela. As pessoas não sabem o que é Natal, o que significou o Natal, e Jesus morreu e ressuscitou. Por isso, talvez eu esteja falando de você que está me vendo na internet. As festas de Natal sempre foram celebradas em um pano de fundo, em um cenário judaico. O Natal não é para os gentios. O Natal, Jesus nasceu aonde? Onde Jesus nasceu? Judéia. Onde é Judéia? Israel. Quem era Jesus? Deus. Mas ele era judeu, ele foi servo da lei de Moisés, ele veio para cumprir a lei. Por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, porque eles simplesmente narraram o que Jesus fazia no seu dia a dia. Veja, e ele foi judeu por quanto tempo, Jesus? 33 anos, ele foi judeu até o fim. Nasceu nos limites do que hoje é a nação de Israel. Nação de Israel, que está tendo aquele probleminha lá. E Jesus nunca, em momento algum, saiu das fronteiras de Israel. Para perceber isso. Jesus viajou para algum lugar? Será que ele foi até a Espanha, viajou por ali, foi gentil? Não, Jesus era judeu, a função dele era estar ali aquele tempo todo. Ele conviveu com quem durante toda a sua vida? Com quem que Jesus conviveu? Com os judeus. Seus discípulos eram o quê? Judeus. E os religiosos que confrontavam Jesus, os fariseus, os saduceus, eram o quê? Judeus. Em João capítulo 1, verso 15, diz assim, olha que gratidão dos judeus para com Jesus, olha, a gratidão. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Ele veio para os judeus, e os judeus disseram, fora, não quero saber de você. Ao morrer, ressuscitar, e aí ir à sua posição original de Deus sobre todas as coisas, quem é que Paulo convoca para evangelizar os gentios? Sim, quem era Paulo? Outro judeu. Que coisa! Um judeu, fariseu, cidadão romano, andando para perseguir os cristãos que seguiam a Jesus. No meio do caminho, ele tem uma visão que não é uma visão de entendimento, não, é uma visão mesmo. O sol era tão pesado, a luz era tão forte em cima dele que ele ficou cego. E depois que ele ficou cego, é que ele passou a enxergar. Isso aqui é interessante.
Que contraponto! Depois que ele ficou cego, é que ele passou a enxergar. Muitas pessoas falam, aconteceu uma coisa na minha vida tão horrível. Desta situação horrível vai sair algo maravilhoso se você é uma pessoa de Deus. Muito bem. O que aconteceu com a mente de Paulo? Ele recebeu o Evangelho. Estou resumindo uma coisa que aconteceu por anos. E ele nos apresenta no Evangelho dele o verdadeiro Natal, no Novo Testamento. O verdadeiro Natal vem agora, o que eu vou passar aqui para você. Eu não vou ler aqui o anjo chegando para Maria e anunciando. Vamos lá em Lucas. Não, porque o anjo chegou para Maria e disse hoje. Isso aí todo mundo vai pregar por aí. Isso todo mundo vai ensinar por aí hoje. Estou ensinando já. Dia 24, então. Uau! Colossenses 1, 24. Vamos lá? Vamos para o Natal no Novo Testamento? Muito bem. Agora me gozo no que padeço por vós, Paulo disse aos Colossenses, e cumpro em minha carne o que falta das aflições de Cristo por seu corpo, que é a igreja. A igreja está onde? No Antigo Testamento ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. Da qual fui feito ministro, segundo a administração de Deus que me foi dado para convosco, para que anuncie completamente a palavra de Deus. O mistério. Todo mundo quer ver as coisas claras. Isso aqui é um mistério. O mistério que havia estado oculto desde os séculos e eras. Que mistério é esse? Esse que vocês estão recebendo aqui agora. O Natal no Novo Testamento é um mistério. Mas que agora foi manifestado a seus santos. A quem que Deus quis dar a conhecer? A você. A quem Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. E aqui está a chave. O Natal no Novo Testamento. Que é, qual é o mistério entre os gentios? Para nós. Qual é o Natal para nós? Cristo. Cristo aonde? Na manjedourazinha para nascer, crescer, no templo, falando com os doutores, falando para a mãe dele que meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Esse Jesus que está falando aqui? Cristo em... Quem é você hoje, abençoado? Um Cristo. Você é um templo de Deus. Eu vou ao templo. Tadinho dos judeus, o templo deles foi destruído todas as vezes. Todas. E na última vez que esse templo foi destruído, eles tinham certeza absoluta que os romanos não iam entrar dentro daquele templo. Isso aconteceu no ano 70. No ano 70, houve um juízo de Deus sobre os judeus. Os romanos cercaram a cidade e ficaram ali esperando o judeu passar fome, não entrava comida, não saía comida, é só esperar. Vai passar fome, passar sede, vai morrer todo mundo. Foi só isso que aconteceu. Depois que eles morreram, entraram, tudo saquearam, jogaram, incendiaram a cidade, o templo e tudo mais. E os judeus tinham certeza que aquele era um lugar sagrado, que ninguém ia entrar lá dentro. Não, o lugar sagrado é você. Você é o lugar sagrado. O templo verdadeiro de Deus, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, ainda que por um tempo ele fez isso. Mas isso não era o ideal. O ideal é que Deus viva em você. Que você entenda isso. Que a hora que você entende que você é um Deus, uau! A hora que você entende que você é um Cristo, você começa a passar a chamar a enfermidade de mentirinha. A hora que você entende que você é um Deus, um Cristo nessa terra, o verdadeiro Natal é Cristo em você, você começa a pensar como Cristo pensa, começa a pensar como um Deus pensa. E aí você começa a chamar a escassez de leve e momentânea tribulação. Já passa. A feridinha, esse aqui, que não é nada. A manchinha que tem ali, que bonitinho, sai fora daí. Vamos lá?
verso 28. Continuando. Cristo em vós, a esperança da glória, de glória, a quem Deus quis, a quem anunciamos, admoestando a todo homem. Olha o que Paulo diz, a quem anunciamos. O que Paulo anunciou? Cristo em vós. Admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. 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 Que tem de gente na internet ensinando filosofia grega, filosofia romana, filosofia não sei de onde, filosofia de Salomão, provérbio de Salomão. O pessoal gosta de um Eclesiastes, de um Cantário de Salomão. Não tem nada ali. No final da vida de Salomão, que sabedoria que ele recebeu, chegou um momento que fechou. A quem anunciamos? Admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de apresentar a todo homem perfeito em Cristo. Apresentar todo homem perfeito em Cristo. Isso é uma loucura, isso é uma doideira, isso é coisa de maluco. Você conhece o cidadão lá, você sabe, perfeito em Cristo. O ladrão na cruz era perfeito em Cristo. Como é que pode? Isso é mistério. Para o qual também trabalho, disse Paulo, lutando segundo o poder dele, o qual atua poderosamente em mim. Então o Natal do Novo Testamento apresenta o quê? Um novo nascimento. Não de mais uma celebração do menino Deus. Natal, para nós, não é um menino Deus nascendo de novo, mas Cristo ressuscitado que já está em cada um de nós. Seus filhos. Diga, eu sou filho de Deus. Este sim é um grande mistério que esteve oculto, mas que agora foi o quê? Manifestado. Está em você mesmo, em tua mente de Cristo. Basta você entender, receber, crer e ser feliz. Feliz Natal para todo mundo, com Cristo em você. Só assim. Se de outra forma não dá. Porque o Chester vai acabar e depois volta tudo igual. Nada contra o Chester. Hein? Por favor, comam bastante, fiquem à vontade. Mas o entendimento que vale é o que se entende do que é aquilo. É uma reunião de harmonia que está dentro de você e não depende do que está na mesa. A mesa é para desfrutar. E depois continuar vivendo feliz. Cristo em você, mais importante do que tudo isso que eu falei, tem uma coisa mais importante ainda. Cristo em você é a esperança de um dia receber um corpo glorificado, eterno, imortal, indestrutível, incansável. Ah, que maravilha! Eu vou ter um corpo, um templo, as moradas do Pai. Você já recebeu, seu corpo está lá reservado. A hora que você sair daqui dessa habitação, você vai entrar na outra. Cristo em você. Gálatas 6,15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, a lei, vale nada. Nem a incircuncisão também. Senão uma nova criação. Por quê? Porque aqui não é eu defender a graça e ficar defendendo só a graça. Não. Aquele que está na lei também estava ali naquele tempo. Quem não estava na lei aqui? Todos nós estávamos na lei. Todos nós viemos da lei. Verdade ou não? Então, nem a incircuncisão, nem a circuncisão são coisa alguma. Mas o que importa é Cristo em você. Por isto, estamos quase chegando já no final. Paulo disse assim, aos Coríntios, em sua segunda carta, aos Coríntios, sempre os Coríntios. 2 Coríntios 5,16, por demais conhecido. Agora, o Natal está aí, descaradamente destapado na sua frente. Aí está o Natal. De maneira que nós, daqui em diante, daqui quando em diante? A partir do momento que você entende, para frente, a ninguém conhecemos segundo a carne. Quem conseguir fazer isso com todo mundo, parabéns para você. E até mesmo, se conhecemos a Cristo segundo a carne, já não o conhecemos assim. Você conheceu a Cristo segundo a carne? Conheceu sim.
A Bíblia diz, mostra para você quem foi Cristo segundo a carne. Está aí. Mateus, Marcos e João, vai lá que está lá Cristo segundo a carne. Conheceu. Não conheceu pessoalmente, claro, mas conheceu por informação. Está lá. Tem gente que não crê na Bíblia, tem gente que não crê nem que Cristo veio, que nem ele era Cristo, que nada, que é mentira, conversa fiada. Tem gente que tenta provar que Deus não existe. Meu Deus. Em Romanos 1, Paulo diz que o homem é indesculpável, porque aquilo que Deus se deixou mostrar, Deus invisível se deixou mostrar, está em toda a criação. Quando você acorda de manhã, você vai na janela, o sol, a chuva. Quem está mandando tudo isso? Deus, através dos anjos, seus servidores, seus ministros. Então, o que significa então conhecer Cristo segundo a carne? Significa no Natal, eu vou lá homenagear o menino Deus, vou lá na igreja, fazer a cantata, representar a peça. Qual vai ser o seu papel? Eu vou ser o soldado romano na peça. O outro vai ser Pilatos. Que triste fim. O outro vai ser o Caifás. Meu Deus, que coisa horrível. E aí o mais bonitinho lá, o que representa melhor, vai ser Jesus, que vai morrer, que vai ressuscitar, que vai nascer na manjedoura, bota o bebezinho ali na manjedoura. O que Deus fez por nós em sua própria manifestação humana merece gratidão? Sim. Nós vamos enxotar Jesus de Nazaré? Não. Merece louvor Jesus de Nazaré? Sim. Reconhecimento? Sim. Mas, veja o verso 17, por favor. Veja o 17, por favor. O 16 dizia o quê? Se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos assim, de modo que é Cristo em vós ou não é? É. Então, se alguém está em Cristo e não com Cristo, mas com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai bem, foi bem. Hoje é Cristo em você. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, lei, Jesus de Nazaré, manjedoura, papapá, presépio, passaram. Eis aqui, todas são feitas novas, por favor. Você é contra a árvore de Natal? Não. Você é contra as bolinhas da árvore? Não. Agora tem árvore de Natal que você pode comer, cara pra caramba, mas se quem conseguir, pode comer as bolinhas de chocolate, um monte de coisa. É o que se inventa para ganhar dinheiro. Você é contra enfeites? Não, é lindo. Faz enfeite, deixa lá até o ano novo e até janeiro, fevereiro, tem que deixar o tempo todo assim, bonito. A cidade fica linda. É aqui que é a questão. A questão está na mente, não está no visual. O Novo Testamento, então, aponta para o Cristo que ressuscitou. E o Antigo Testamento traz você para trás. O Antigo Testamento traz todo mundo para trás. E lá atrás tinha coisa que não era boa. No tempo de Jesus de Nazaré, muita coisa não era boa. Pecado estava lá. Lei de Moisés, estava lá. Vida de escravidão, estava lá. Cristo na cruz. Correntinha, a cruz. O meu Senhor morreu numa cruz. Mataram o teu filho com uma 38. Não estou falando de você, de ninguém, não sei de nada. Alguém da tua família foi assassinado com uma 38. Faz uma correntinha com um revolvinho pendurado e não faça isso. Não tem que lembrar mais do que aconteceu na cruz, porque hoje ele vive em nós. E eu encerro dizendo, se você está com Cristo, você ainda está na cruz. Ou você ainda está antes da cruz. Se você está em Cristo, você está depois da cruz. Quer dizer isso? Se você está com Cristo, repita isso. Você ainda está antes da cruz. Se você está em Cristo,
você está depois da cruz. Feliz Natal para todo mundo. Abba, Pai. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.